Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito do Jogo do Poder, esse é o nosso propósito. E nós temos hoje o enorme prazer de trazer novamente a esse programa dois campeões de voto do Rio de Janeiro. Eu falo do deputado federal Altineu Couto, que foi reeleito com 167 mil votos, e também do deputado estadual Douglas Ruas, que foi eleito com mais de 175 mil votos. Boa noite, Altineu. Boa noite, Ricardo. Um prazer enorme estar de volta aqui com você, com o seu público, uma satisfação muito grande. Boa noite, Douglas. Parabéns pelo resultado eleitoral, parabéns pela votação. Você que começou agora e começou de maneira retumbante, né, Douglas? Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os telespectadores. Uma honra poder estar aqui contigo novamente. Nós estivemos aqui no período de pré-campanha. Exatamente. Né? E agora retornando com esse resultado aí. Só temos a agradecer aí a toda a população. O Altineu, você se surpreendeu com esse resultado? Porque foi sua maior votação na história. Acho que você tem quantos mandatos? Sexto mandato agora. Mas né? foi a maior votação da sua vida, né? É verdade, maior votação. Eu trabalhei muito, né, Ricardo? Mas eu agradeço, em primeiro lugar, muito a Deus. Agradeço muito a todo o apoio que eu tive da população. Muito especialmente, aproveitar aqui para agradecer aqui no seu programa ao Douglas, ao capitão Nelson, aos vereadores, aos nossos amigos, aos eleitores de São Gonçalo, muito especialmente ao prefeito Marcelo Delaroli de Itaboraí, ao Guilherme Delaroli, que foi eleito também deputado estadual com uma expressiva votação, e a todos os apoios. Você teve quantos votos em São Gonçalo, Altineu? Foram mais de 75 mil votos. Foi a maior votação de um deputado federal na história do município. E em Itaboraí? Foram mais de 23 mil votos. Também a maior votação de um deputado federal na cidade, na história da cidade. Nas duas cidades você saiu com mais de 100 mil votos. Praticamente 100 mil votos nas duas cidades. O resto você amealhou no estado inteiro. Agradecer a todas as cidades do estado aí que nos abraçaram, ao prefeito Delaroli, ao prefeito Capitão Nelson, ao Douglas. Deputado Douglas, é uma honra enorme, esse jovem talento. O deputado Douglas obteve outro feito extraordinário. Teve, dos seus votos, 175 mil votos, quase 150 mil votos dentro de São Gonçalo. Eu acho que foi a maior votação de um deputado na cidade, né, Douglas? Verdade, com certeza. Dentre todos os candidatos que disputaram essa eleição, Ricardo, nós tivemos a maior votação dentro de uma única cidade, dentre os candidatos a deputado estadual e deputado federal. Isso fruto do trabalho que a gente teve a oportunidade de desempenhar junto com meu pai, o prefeito Capitão Nelson, enquanto estive secretário de gestão na Prefeitura de São Gonçalo, e nós nos dedicamos durante a campanha a levar a informação verdadeira para a população de São Gonçalo, daquilo que a gente teve a oportunidade, junto do meu pai, o prefeito Capitão Nelson, de fazer pela cidade de São Gonçalo. A população entendeu e nos prestigiou com esse resultado aí. Deixa eu te fazer uma pergunta e me responda com sinceridade. É óbvio que era esperada a sua vitória, mas você esperava uma vitória com tanta vantagem, assim, com essa margem de votos tão retumbante? Olha, Ricardo, a gente, durante todo esse período da campanha, a gente se dedicou muito, mas realmente a gente não esperava que a população pudesse nos prestigiar com essa votação tão expressiva assim. Você acha que a tua votação é resultado da boa aceitação do governo do teu pai? Com certeza. Das políticas públicas adotadas por ele? Sim. Você, por exemplo, poderia citar para mim, assim, eu sei que a aprovação do governo do seu pai é grande, mas quais são os projetos, assim, que fazem com que a população forme esse juízo tão positivo a respeito da administração? Olha, Ricardo, enquanto eu estive secretário de gestão da Prefeitura, nós nos dedicamos para elaborar um plano de investimentos, que é o Plano Novos Rumos, que contempla diversas áreas. A área da saúde está toda ela passando por uma verdadeira reestruturação na rede pública municipal. Recentemente tivemos a oportunidade, junto com o deputado Altineu, de estar lá entregando novas unidades de saúde na cidade de São Gonçalo. E a população reconhece esse trabalho. Na área de infraestrutura, nós temos obras espalhadas por quase toda a cidade de São Gonçalo, fruto também da parceria com o governador Cláudio Castro, que
que tem ajudado muito o município, não só de São Gonçalo, mas os municípios do estado do Rio de Janeiro como um todo, têm recebido obras do governo do estado. Então a população ela compreende que a gestão do Capitão Nelson na Prefeitura de São Gonçalo, como um todo, nas diversas áreas, ela tem avançado, entregando benefícios para a população. E a gente pode destacar aí também a área da segurança, que tem sido uma... Melhorou a segurança, melhorou muito em São Gonçalo, porque São Gonçalo era um território com problemas sérios da segurança. Ainda tem problemas, porque a gente sabe que todo município com a extensão de São Gonçalo tem territórios como ali o Complexo do Salgueiro, que são territórios onde há uma presença de grupos criminosos historicamente, então é sempre um problema isso, né? Sim. O programa São Gonçalo Presente, aliado a um trabalho de integração entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado, tem ajudado muito a reduzir os índices de criminalidade na cidade de São Gonçalo. A gente sabe que precisa avançar muito ainda e essa com certeza será uma prioridade nossa como deputado estadual, trabalhar junto ao governador Cláudio Castro para que a gente possa melhorar cada vez mais a segurança pública na cidade de São Gonçalo e no estado do Rio de Janeiro. Altineu, a sua vitória, quer dizer, além obviamente dos apoios importantes que você obteve, você é presidente do PL. Até que ponto isso não foi, digamos, resultou também da boa aceitação do PL no Rio de Janeiro, da boa aceitação do governo do governador Cláudio Castro, que é o grande líder do PL no Estado. Quer dizer, que tipo de avaliação você faz dessa, não só da sua vitória, como a vitória do partido? O partido elegeu 17 deputados estaduais, a maior bancada da LERJ, 11 deputados federais, a maior bancada também em Brasília, na Câmara Federal. E além de ter eleito o governador com 58% dos votos no primeiro turno. Quer dizer, isso se deve a quê? Que tipo de balanço você faz disso? Olha, eu faço política de grupo, Ricardo. Sempre penso no grupo, penso no partido. Eu quero agradecer muito ao Bruno Bonetti, senador Bruno Bonetti. Sim, que é o suplente do senador Romário, que deve assumir o mandato. O senador Romário deve ser indicado ou nomeado por alguma secretaria aqui no Rio ou em Brasília, não sei, enfim, a depender do resultado, mas certamente o Bruno Bonetti, o que hoje é suplente, será senador da República. O senador Bruno Bonetti, ele trabalhou muito para construir o partido, as nominatas curioso que ele já o trata como senador, quer dizer, mas então é líquido e certa. Mas porque o deputado, quando é suplente, é suplente de deputado. Sim. O senador não, é senador suplente. Então ele é senador. O senador tem essa diferença. Tem uma sutileza aí. Mas o Bruno Bonetti, o nosso vice-prefeito Newton Caldeira, o Ronald Ázaro, todo o conjunto das pessoas do PL que construíram as nominatas. Quero agradecer muito a confiança do governador Cláudio Castro. O Cláudio é uma pessoa muito, muito humilde e que constrói grupo político também. Tivemos uma vitória espetacular, né? Elegemos 17 deputados estaduais, 11 federais, elegemos o senador Romário, né, o governador Cláudio Castro. Então o PL foi grande, vitorioso nessa eleição. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus e agradecer a cada pessoa que ajudou a gente em cada canto desse estado, cada vereador, cada liderança, cada pessoa, e dizer que nós vamos trabalhar muito para melhorar a vida das cidades aqui no estado do Rio de Janeiro, das pessoas que vivem em cada bairro dessas cidades. Esse é o nosso objetivo. Ô Douglas, você chega à LERJ com que bandeiras, né? Você foi eleito deputado e vai na LERJ lutar por quê? Quais são as bandeiras que você vai defender no Parlamento Fluminense? Olha, Ricardo, como a gente falava aqui da votação que nós tivemos lá em São Gonçalo, vale lembrar aqui que São Gonçalo hoje não tem um representante na atual composição da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Não tem um deputado? Não temos. E esse foi uma coisa que a gente colocou. A que você atribui essa ausência de São Gonçalo com um colégio eleitoral tão grande na legislatura anterior? Olha, Ricardo, faltava um líder, um comandante na cidade para unir as forças políticas e fortalecer São Gonçalo nas eleições, coisa que não aconteceu nas eleições de 2018, quando São Gonçalo teve esse resultado pífio de não colocar um representante na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Sim. O meu pai, hoje como prefeito da cidade de São Gonçalo, ele assumiu o processo eleitoral, liderou a classe política da cidade em torno da minha candidatura para estadual e do Altineu para federal, e por isso nós tivemos esse resultado.
Então a gente chega à Assembleia Legislativa com essa responsabilidade de representar a cidade de São Gonçalo, de fazer o nosso povo gonçalense se sentir representado na Assembleia e lutar junto ao governador Cláudio Castro, trabalhar junto ao governador para que a gente possa fazer com que o governo do Estado se faça cada vez mais presente na cidade de São Gonçalo. Quais são os pleitos que vocês têm encaminhado ao governo do Estado, digamos que você na Assembleia vai tentar acelerar? Quais são, sei lá, o Hospital da Mulher parece que é um dos pleitos que você, que a administração de São Gonçalo faz. E quais seriam os outros, quer dizer, quais seriam os grandes investimentos ou os investimentos importantes que vocês pleiteiam junto ao governo do Estado e você, como deputado, vai trabalhar politicamente para que isso aconteça o mais rápido? Olha, Ricardo, enquanto eu estive secretário na Prefeitura de São Gonçalo, eu tive a oportunidade de liderar a elaboração de muitos projetos que foram encaminhados para o governador Cláudio Castro. E agradeço aqui a confiança do governador, porque sempre recebeu muito bem os projetos que nós elaboramos na cidade de São Gonçalo enquanto secretário. E tem aquele trâmite da administração pública de licitação para contratar, e muitos desses projetos começam a sair do papel nesse momento em que eu vou assumir como deputado estadual. Então vai ser uma missão nossa trabalhar junto ao governador para que essas obras possam sair do papel e os benefícios cheguem para a população gonçalense. Nós temos um projeto para o Piscinão de São Gonçalo, que está uma área abandonada há mais de 8 anos, e nós tivemos a oportunidade de elaborar um projeto para instalar naquela área um parque urbano com diversas atividades esportivas e culturais para a população, não só de São Gonçalo. Da inauguração do Piscinão com a governadora Rosinha. Enfim, depois daquilo foi abandonado e era uma obra espetacular. Então essa é uma prioridade nossa, trabalhar agora junto ao governador para tirar do papel aquele projeto. O hospital... Parque das Pedrinhas, né? Ali, Praia das Pedrinhas fica ao lado. Mas eu me lembrava porque eu tive a Praia das Pedrinhas está sendo contemplada por um projeto que nós também elaboramos enquanto secretário, com o recurso do governo federal. Sim. Um recurso do Ministério do Desenvolvimento Regional que a gente conseguiu lá, junto ao presidente Bolsonaro também. Sim. E aí, falando do Hospital da Mulher, uma obra que também está abandonada há muitos anos lá em São Gonçalo, desde 2013. Já tivemos a oportunidade de tocar nesse assunto com o governador Cláudio Castro, que se comprometeu nesse seu segundo governo agora em tirar do papel, entregar naquele prédio abandonado uma maternidade regional que vai atender as mulheres não só de São Gonçalo, mas de todos os municípios ali da região. Esse prédio está instalado numa localização estratégica, fica às margens da RJ-104, de fácil acesso para os moradores de São Gonçalo, de Itaboraí, Maricá, Niterói. Então vai ser um grande ganho para as mulheres de toda aquela região ali do estado do Rio de Janeiro. Altineu, você tem uma atuação que é em São Gonçalo, mas é em toda a região leste do estado, ali Itaboraí, Rio Bonito, enfim, você é um tradicional representante daquela região. Quais são as grandes bandeiras daquela região que você, como deputado federal, vai levar para Brasília, vai lutar? Quais são os pleitos desses prefeitos com quem você se relaciona, com quem você tem parceria política, que você vai levar para Brasília? Olha, um grande projeto para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro, é o Polo Gás Lube funcionar, né? Pô, mas essa é uma história tão longa, né? Pois é, mas agora, graças a Deus, quando você vai em Itaboraí, você olha lá para o Comperj, tem lá a chamazinha queimando, quer dizer, o gás já está ali. Sim. Né? Diante de toda, infelizmente, a corrupção que atingiu a cidade de Itaboraí e o nosso estado, as refinarias, eu sempre falei isso e falei muito durante... E você sempre foi defensor da refinaria ali. Eu falei sempre muito isso durante a campanha, porque iriam ser produzidos ali 50 milhões de litros de combustível todo dia. Sim. Lá em Itaboraí. Infelizmente, a corrupção levou isso. Sim. Agora nós temos o Polo Gás Lube lá, que tem que funcionar. Vai gerar mas emprego. Tem que funcionar plenamente. Plenamente. Porque as coisas ficam sempre meia boca. Começa e tal. Enfim, tem que funcionar plenamente, gerar emprego, produzir, desenvolver a economia da região, enfim. Esse é o maior projeto que a gente espera fazer acontecer ali em Itaboraí, que vai, obviamente, dar um reflexo positivo para todos os municípios do Rio entorno. De Janeiro, de maneira geral, não só daquela região, tem esse compromisso. O Estado é o maior produtor de petróleo do Brasil. 84% da produção de petróleo está aqui. É necessário que haja um investimento desse setor, quer dizer, com grandiosidade, com importância,
para não só gerar emprego, mas também para corresponder, digamos, à importância que o Estado tem na geração de petróleo, porque as refinarias que estão aí são todas anteriores até ao pós-sal de Caxias, Reduc, é coisa muito antiga. Verdade. Quer dizer, o Rio precisa ter esse reconhecimento em investimento federal aqui, pela sua importância na geração de a gente petróleo. sabe que esse polo funcionando, a gente vai ter ali um investimento em uma ou duas termoelétricas, isso vai gerar receita para a cidade, trazer ali uma indústria de fertilizante, conseguir levar ali distribuidoras de combustíveis para aquela região, que ali também no polo Gaslub vai sair o diesel S10. Enfim, desenvolver a região, gerar emprego e levar crescimento, indústrias para se instalar. Ele vai gerar emprego para a população de Itaboraí, para a população de São Gonçalo, gerar receita para esses municípios. Já ia falar secretário, agora o deputado Douglas, né? Tem um projeto muito ousado para São Gonçalo, de desenvolver a cidade. A cidade está num caminho espetacular, assim como Itaboraí também. O prefeito Marcelo Delaroli e o deputado eleito agora, o Guilherme Delaroli, teve 114 mil votos para deputado. A votação do Douglas, mais de 175 mil votos, e a do Guilherme, mais de 114 mil votos, mostra uma força tremenda dessas duas cidades, que são São Gonçalo e Itaboraí, uma força política jamais vista nessa região. Então, a gente tem que, com a ajuda do governador Cláudio Castro, que tem feito assim, um trabalho espetacular junto com os prefeitos para essas cidades, recuperar esse tempo perdido da região de São Gonçalo e Itaboraí. É isso que a gente vai fazer. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com 2 campeões de voto no Rio de Janeiro. O deputado federal Altinil Cortes, do PL, e o deputado estadual Douglas Ruas, também do PL. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado federal Altinil Cortes, do PL, e o deputado estadual eleito Douglas Ruas, também do PL. Altinil, estamos entrando, caminhando, digamos, ainda tem um espaço de tempo aí de alguns meses, mas caminhando para uma nova legislatura em Brasília. E aí eu vou fazer uma discussão um pouco mais nacional. Quais são os grandes desafios? Óbvio que nós não sabemos ainda o resultado da eleição presidencial, temos uma eleição apertadíssima, o presidente Lula na frente, com 4, 5 pontos a depender da pesquisa, o presidente Bolsonaro ali apertando a disputa, portanto, o resultado é absolutamente imprevisível, mas independentemente de quem ganhar a sucessão presidencial, quais são os grandes desafios da próxima legislatura em Brasília? O que ficou pendente dessa legislatura? Digamos, a reforma tributária, que é uma questão que sempre vem à tona. Quais são os grandes temas que você acha que vai encarar ano que vem em Brasília? Bom, Ricardo, eu hoje ocupo a liderança do PL na Câmara, né? Sim. Então, um desafio muito grande. O partido elegeu 99 deputados e você é o líder federais dessa bancada. A gente está nessa liderança com uma responsabilidade enorme. E eu acho que o Brasil agora vai ter um crescimento enorme, porque o presidente Bolsonaro teve, durante esses 4 anos, a pandemia que atingiu o mundo inteiro de uma forma gravíssima. Nós tivemos a guerra e ainda temos, infelizmente, essa covardia que está acontecendo dessa guerra na Ucrânia, né? Sim. E eu acho que o Brasil tem muito a crescer nesses próximos 4 anos. Só quero fazer aqui, com todo respeito e na amizade que eu tenho por você, dizer que não existe diferença de 4, 5 pontos, né? Bom, a gente sabe do crescimento. Eu estou me guiando em pesquisas, todas elas. Não, mas as pesquisas, principalmente, aqui foi claro isso, não tem nada contra um instituto ou outro, mas o Datafolha errou feio, né? O IPEC também errou feio no primeiro turno, continuam, na minha opinião, errando. Quando eles dão diferença de 4 pontos, significa então que o Bolsonaro está na frente, se a gente for tomar como base o erro do primeiro turno. Mas, enfim, a gente sabe que o presidente Bolsonaro está crescendo estupidamente em São Paulo, já virou o jogo em Minas Gerais, e nós vamos aumentar a diferença aqui no Rio. Inclusive, nas nossas pesquisas internas, a gente já aumentou a diferença para o primeiro turno.
Mas o desafio do Brasil é grande. O Brasil vai crescer muito, porque o Brasil tem estabilidade necessária hoje, tem uma inflação hoje menor do que os 20 países do G20. A gente sabe que a crise atingiu o mundo inteiro, mas o Brasil tem papel a do advogado do solidez. diabo. O ministro Guedes, ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro, sempre dizia assim, olha, a partir do segundo semestre a gente vai começar a crescer. Aí chegava no segundo semestre, a partir do ano que vem o Brasil vai crescer tanto. Nada se confirmou, foram 4 anos de promessas que não foram confirmadas. Olha, o desemprego está em menos de 9%. Sim, caiu o né? desemprego. A gente sabe que depois de 14 anos do governo PT, nós chegamos a ter um desemprego de quase 16%. Quer dizer, o PT entregou 14 anos com o Brasil falido. Então, o presidente Bolsonaro vai ter a oportunidade, vencendo as eleições no próximo domingo, de ter 4 anos para trabalhar, se Deus quiser, Deus que comanda tudo, sem pandemia, com estabilidade, e o Brasil vai ter um crescimento sólido, que é o que a gente espera. Aliás, Ricardo, eu quero te dizer o seguinte, eu na política, eu não tenho inimigos. A gente tem adversários políticos. Exatamente. E eu sou um cara que, ao longo desse meu 6º mandato, que Deus me deu a oportunidade de conquistar agora, com todas as pessoas que eu tenho que agradecer aqui, já agradeci, dizer a você que acabou a eleição, eu sou um cara de pacificar o jogo, de construir política de grupo em conjunto. E eu acho que é o que o Brasil precisa, passar a eleição, todo mundo... Esse acirramento, essa polarização, essa briga, quer dizer, odienta, você não participa dela. Não, você não é a tua natureza. Eu sou da gente construir junto. Você tem lado, mas o seu lado, você constrói a sua posição harmonicamente. Vou dizer que eu não fujo do enfrentamento. Não, enfrentamento é normal. Enfrentamento político todo mundo faz. Né? Mas a gente precisa baixar as tensões. A temperatura. E o Brasil precisa crescer, o Estado precisa crescer. Afinal de contas, o que a gente... hoje funcionário da população para dar o resultado na ponta. E o resultado na ponta tem que vir com paz e com harmonia. O Douglas, você vai para uma Alerj que também tem uma maioria grande pró-governador Cláudio Castro, uma bancada majoritária de apoio ao governador. Quer dizer, que tipo de expectativa você tem na Alerj em relação, digamos, a esse enfrentamento político? Você acha, porque no próprio PL, no seu partido, você tem uma marca também que é parecida com a do Altineu, que é de uma postura um pouco mais harmônica, mais cordata, tem as suas posições, mas dentro de princípios de relacionamento mais amplo e tal. Mas nem todos da bancada do PL têm esse tipo de postura. Alguns são mais combatentes, são radicais, são, digamos, advogam uma postura de enfrentamento 24 horas. Quer dizer, como é que você vai se colocar em meio a essas posições que às vezes acontece no parlamento? Você vai tentar também ser um pacificador das relações para a construção de um Rio melhor? Olha, Ricardo, a bancada dos partidos que compõem a coligação do governador Cláudio Castro elegeu 48 deputados e o governador, nesse período que ele vem governando no Rio de Janeiro, ele já provou que tem sido muito assertivo o governo que ele chama de governo de coalizão, sempre com diálogo, independente da opção partidária de cada parlamentar. Então a gente espera que a gente não tenha muitas tensões no parlamento, até pelo posicionamento do nosso governador Cláudio Castro, que se assemelha muito à nossa forma de conduzir também, do Altineu, da minha, sempre buscar o diálogo para que a gente possa entregar para a população o melhor que o poder público possa entregar. Deixa eu fazer uma pergunta para você sobre um detalhe que eu acho que pode, de alguma maneira, romper ou não, né? Enfim, talvez não, mas pode também. É essa harmonia da bancada. Eu me refiro à eleição do próximo presidente da Alerj. Tem 3 nomes cotados, os 3 do PL. Quer dizer, na verdade, se você tem o deputado Bacelar, que é o mais cotado, a meu juízo, é o candidato que tem ainda, se não declaradamente, mas tem um apoio ali do governador Cláudio Castro, mas tem também o deputado Jair Bittencourt, lá de Itaperuna, que é do PL, e também dizem que o deputado Dr. Serginho também tem a mesma pretensão e teria o aval do senador Flávio Bolsonaro. E por fora, ainda na bancada do governador, nós temos o deputado Márcio Canella, que alega que tem um apoio do governador, um compromisso do governador firmado lá atrás
quando a União Brasil resolveu reiterar apoio na reta final, mesmo sem a indicação do Washington Reis, que era o nome não do União Brasil, mas apoiado pelo União Brasil. Naquele momento, quando o Washington sai, o União Brasil tentou fazer a indicação, e aí a indicação foi feita, mas com o nome da preferência do governador, que era o deputado Thiago Pampolha, e não o nome indicado pelo partido, que talvez não fosse o deputado Thiago Pampolha. Enfim, esse rolo todo, você acha que da eleição da LERJ pode provocar divisão? Olha, Ricardo, nós ainda temos um período daqui até a eleição, que vai acontecer no dia 1º de fevereiro. Eu acho que essas conversas... Você já se posicionou em relação a essa eleição? Não, Ricardo. Nós temos que, com certeza, buscar um consenso dentro do nosso partido. Como você falou aqui, a maior bancada, o PL. Alguns nomes se colocam, mas eu acho que depois do segundo turno é que hoje está todo mundo empenhado dentro do nosso partido na reeleição do presidente Bolsonaro. E depois que passar a eleição do segundo turno, eu tenho certeza que a bancada vai se reunir e vai chegar num consenso naquilo que é melhor para o parlamento, para que a gente possa ter uma boa relação, um presidente que tenha diálogo com todos os parlamentares e possa conduzir da melhor maneira possível a Assembleia Legislativa, para que a gente possa entregar para a população aquilo que ela espera, que é um Rio de Janeiro que começa a dar certo na gestão do Cláudio Castro e tem tudo para avançar nesses próximos 4 anos. A sua tendência é seguir como candidato apoiado pelo governador Cláudio Castro? Sim, eu acho que esse primeiro consenso vai se dar dentro da bancada do PL. Então, e aí eu quero ouvir o presidente do PL aqui agora sobre isso. PL. Certamente, no momento adequado, essa bancada vai se reunir e vai chegar num consenso naquilo que é melhor, e a gente tem que, nós do partido PL, estarmos unidos, independente do nome que for escolhido. Eu vou fazer o intervalo, mas numa volta eu vou querer saber a posição do presidente do PL sobre essa divisão, porque o PL está com 3 candidatos, ou seja, há um dissenso no partido em relação ao nome que deve disputar a presidência da LERJ. Voltamos em 1 minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui 2 campeões de voto nessa eleição, o deputado Altineu Cortes, do PL e o federal, e o deputado estadual Douglas Ruas, também do PL, deputado eleito. Altineu, no bloco anterior discutimos a questão da presidência da LERJ, perguntei inclusive para o Douglas se ele tinha posição ainda definida ou não, ele disse que deve acompanhar a posição do governador, mas eu queria saber de você, como presidente do PL, não como deputado, mas como presidente do PL estadual, como é que você vê essa divisão interna? Tem 3 nomes no PL, ou seja, a maior cisão está dentro do PL em relação a isso. Óbvio que há uma tendência de se, pelo menos eu tenho essa compreensão, posso estar errado, de caminhar na direção de Rodrigo Bacelar. Eu acho que é um nome que, de certa maneira, já começa a agregar as forças aliadas do governador Cláudio Castro. Mas existe o tal acordo com Canela, com o deputado Márcio Canela do União Brasil, o doutor Serginho parece que tem o aval também do senador Flávio. Como é que o PL vai se comportar nessa questão, você como presidente? Bom, Ricardo, é o seguinte, na política cada coisa é o seu tempo, né? Então, essa semana agora, a gente está dedicado à vitória do presidente Bolsonaro. O final de semana que vem, até estava brincando, dizendo que será, se Deus quiser, um final de semana de festa para o Rio de Janeiro. Flamengo campeão da Libertadores e Bolsonaro se elegendo no domingo e Deus abençoando o Brasil. Então, cada coisa é o seu tempo. Aconteceram muitas conversas em relação à Assembleia Legislativa. O governador saberá conduzir esse processo, mas o PL vai ter um candidato só? Mas o PL tem por tradição respeitar a opinião dos seus quadros. É assim que o presidente Valdemar Costa Neto conduz o PL nacional. Então não existirá no PL nenhum tipo de imposição por parte de ninguém. E muito menos o governador Cláudio Castro é uma pessoa que age assim. Ele sempre age com diálogo. Pelo contrário, ele é extremamente cordial e humilde, e, enfim, na política ele conversa muito. Então a gente saberá encontrar a posição do PL na eleição da presidência
da Alerj. Você acha que o PL vai caminhar com uma candidatura única? Aconteceram outras conversas com deputados que não são do PL. A gente saberá conduzir isso. O governador Márcio Canela, que é da base do governador. Com o deputado Canela e com a União Brasil, o governador saberá conduzir esse processo e eu tenho certeza que no PL o partido vai achar um consenso. O PL... Isso não pode rachar o PL. Essa questão, essa disputa pela Alerj não racha o PL na sua... Em hipótese alguma vai rachar o PL. Tampouco a base do governador. O governo, de forma alguma. O governador saberá conduzir esse processo, mas nos espelhando no PL nacional, que é conduzido pelo nosso presidente Valdemar, que hoje nós somos o maior partido do Brasil, fruto de quê? De diálogo, de respeito, e é assim que nós, como presidente do PL, junto com o governador Cláudio Castro, que lidera aqui o nosso partido, ele é o governador do estado, nós saberemos conduzir isso em diálogo com cada deputado estadual, com toda a bancada, nós vamos achar o caminho, que é o melhor caminho para a Assembleia Legislativa. Você ainda há pouco fez uma crítica às pesquisas eleitorais, e elas erraram mesmo, mas eu queria falar de um outro assunto. Tem uma CPI para investigar, o presidente Lira, inclusive, propôs e estimulou. Como é que você vê essa CPI, na verdade, que tenta punir? Você acha, primeiro, o seguinte, duas coisas. Você acha que as pesquisas devem ser proibidas ou não? Ou você acha que apenas devem ser acompanhadas e, se elas errarem, então, de maneira fragorosa, nesse caso, então, sofrer algum tipo de auditagem? Que tipo de análise você faz da questão das pesquisas? Eu acho que eu assinei a CPI. A CPI foi proposta pelo deputado Jordi, deputado federal do nosso partido, do PL, eleito com uma expressiva votação também. Eu acho que a população brasileira não pode ser enganada, nem levada ao erro por institutos de pesquisas. E o que aconteceu no primeiro turno da eleição foi vergonhoso. Alguns institutos que têm uma relação com alguns meios de comunicação que atingem uma massa da população, levaram a população a acreditar num resultado que não foi o resultado. O resultado nacional não foi tão discrepante. Não foi o resultado real. Mas teve alguns resultados regionais que foram absolutamente discrepantes. São Paulo, por exemplo, Rio Grande do Sul também. Mas aí, por exemplo, Ricardo, quando você dá um resultado de uma pesquisa em São Paulo, que representa 35%, 40% do país, você leva a população a uma informação errada. Sim. Isso altera a eleição presidencial. Sim. Né? Porque a população, às vezes, aquele que está mais desligado da eleição, esse aqui vai ganhar, então vou votar nele. O chamado voto útil. É o voto útil, né? Então, uma pesquisa, mesmo num estado, ela altera um pouco a eleição nacional. Você chega a defender o fim da divulgação de pesquisas? Não, de forma alguma. Eu defendo a seriedade, defendo a legalidade e defendo que o Instituto de Pesquisa que apresente um resultado que não é a realidade tem uma punição bastante considerável, que é para ele pagar a sua conta, né? Douglas, na Alerj, quer dizer, em relação ao governo Cláudio Castro, além da questão de São Gonçalo, quer dizer, pensando no Estado, até porque você representa São Gonçalo, mas você é um deputado estadual, de certa maneira representa a população do Estado inteiro. Quais são, assim, os grandes desafios que o governador vai ter? A questão da segurança pública, você acha que é uma questão central do Rio de Janeiro? Porque a gente vive, uma situação aparentemente contraditória. Você tem uma queda nos índices de criminalidade, mas, por outro lado, a gente sabe que essa questão das grandes facções criminosas não está resolvida, né? Nós temos aí 3 ou 4 grandes grupos. As milícias, com 2 milícias importantes, uma atuando na região da Baixada, outra na Zona Oeste. Temos os comandos, a Comando Vermelho, o Terceiro Comando, Amigo dos Amigos, ou seja, várias facções. De vez em quando tem enfrentamento, invasão, operações policiais que geram mortes bastante elevadas. Quer dizer, essa história, isso passa uma imagem nacional de que o Rio é muito violento. Toda vez que há um confronto, me lembro de uma tia minha que morava no Nordeste, quando havia um confronto, eu moro em São Conrado, aí houve um confronto muito intenso na Rocinha. Como é que você está? E tal. Quer dizer, as pessoas ficam apavoradas no Brasil afora por conta dos confrontos.
que não acontece em São Paulo, que tem uma facção única que comanda, enfim, o crime em São Paulo, e no Rio são várias facções que dá permite que haja essa situação de confronto permanente que parece que a situação está fora de controle. Quer dizer, como é que você vê esse tipo de desafio do governador? Que tipo de expectativa você tem agora como deputado estadual? A segurança pública sempre vai ser uma prioridade. Durante a campanha nós informamos isso para a população, que seria uma prioridade do nosso mandato como deputado estadual, trabalhar junto ao governador Cláudio Castro para que a gente possa avançar cada vez mais. E a gente tem que aqui reconhecer os avanços do governador Cláudio Castro, quanto eu sempre digo que o governador Cláudio Castro é um divisor de águas da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Porque antes do governador assumir, o que a gente via eram os índices de criminalidade subirem cada vez mais. Sim. E quando o governador Cláudio Castro ele assume, com decisões acertadas na questão do policiamento, e não consegue atacar todos os problemas ao mesmo tempo, e ele atacou diretamente os índices de criminalidade, que são os roubos de rua, os roubos a transeunte, roubo de veículo, roubo de carga aqui no estado do Rio de Janeiro. Esses índices caíram e muito na gestão do governador Cláudio Castro. Esse passa pela valorização dos profissionais da segurança pública, coisa que os outros governadores, antes do Cláudio Castro, não deram atenção. Sim. E hoje o policial aqui do Rio de Janeiro, que tinha um dos piores salários do Brasil, tem o terceiro melhor salário do Brasil. Então o governador Cláudio Castro ele vem aos poucos, em tão pouco tempo, ele conseguiu valorizar a polícia, tem inúmeros processos para equipar melhor as forças policiais aqui do estado do Rio de Janeiro, e a gente espera muitos avanços nos próximos 4 anos aí. Investimento em inteligência. Outra pergunta importante em relação ao pacto, que agora vai acontecer. Na verdade, o governador lançou o Pacto RJ, um pacote de obras de 25 bilhões, aí, de 22 bilhões, 25 ou 22, e elas começaram, algumas foram licitadas, mas vão começar a acontecer agora. Quer dizer, qual é a expectativa sua em relação ao Pacto RJ? Que tipo de obra São Gonçalo levou nesse pacto, está contemplada dentro desse conjunto de obras do governador? Olha, Ricardo, eu tive a oportunidade, ainda estava secretário na Prefeitura de São Gonçalo, quando o Altineu nos chamou para uma reunião, junto com o governador Cláudio Castro, para falar sobre o pacto. E o governador, naquela ocasião, nos fez uma pergunta: qual é o projeto para São Gonçalo, para que a gente possa desenvolver a cidade? E aí nós apresentamos a ele o projeto do MOVE, que é a Mobilidade Urbana Verde Integrada. O que seria isso? É um projeto com 16 quilômetros de extensão que ocupa o antigo leito da linha férrea de São Gonçalo. Uma área abandonada, ocupada de forma irregular há anos em São Gonçalo. E nós tivemos muitas promessas de ex-presidentes da República, ex-senadores que estiveram na cidade de São Gonçalo, prometeram alguma obra grandiosa, inclusive aquela famosa linha 3 do metrô. Quantas vezes nós já ouvimos quem isso? É do Rio de Janeiro ouve essa história há mais de 20, 30 anos, essa linha 3 do metrô, inclusive... Em especial a população de São Gonçalo. Uma ligação subaquática, passando pela Baía de Guanabara, ligando de Niterói a Então, eu, enquanto estive secretário, liderei a elaboração desse projeto. É um corredor exclusivo de ônibus com ciclovia. Seria um corredor de ônibus com ciclovia? Isso. Com 16 quilômetros de extensão. E ligaria que bairros, hein? O bairro de Neves até Guaxindiba. Ele corta todo o eixo central da cidade de São Gonçalo. Ou seja, essa é uma obra estruturante, fundamental para São Gonçalo, para resolver o deslocamento da população naquela região em direção a Niterói, em direção a própria cidade. Essa obra ela vai reorganizar todo o trânsito do eixo central da cidade de São Gonçalo, vai dar uma oportunidade de um novo modal, que é a ciclovia. E, além disso, Ricardo, esse projeto ele foi construído como um indutor de desenvolvimento econômico da cidade de São Gonçalo. São 31 estações que serão construídas ao longo desses trechos de 16 quilômetros de extensão. É quase um BRT, mais ou menos, é isso? Não é o conceito do BRT, porque o BRT é aquele ônibus articulado maior. Sim. Ele vai reorganizar... Mas é um ônibus que vai rodar numa faixa exclusiva, não vai ter carro ali. Sim, mas é o mesmo ônibus que hoje já é utilizado na cidade de São Gonçalo. Mas rodará numa faixa exclusiva. Mas ele vai ter uma redução, a linha de ônibus que hoje percorre a cidade de São Gonçalo, ele vai ter uma redução de tempo aí estimada em 40%. É um projeto do seu tempo de viagem. São 260... O projeto estava com valor estimado de 319 milhões, teve a licitação, o consórcio vencedor ganhou com 260 e poucos milhões de reais. O governador Cláudio Castro já deu a ordem de início dessas obras, já começou a movimentação lá no canteiro. Então, é uma obra que
A gente espera que seja concluído num prazo de 18 meses. Perfeito. E que vai revitalizar todo esse eixo central da cidade de São Gonçalo e levar desenvolvimento também, gerando emprego e renda na cidade de São Gonçalo. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo e na volta eu quero saber qual é a expectativa também do deputado Altineu em relação ao Pacto RJ, porque tem uma série de obras que, como ele citou ainda há pouco, ele participou, acompanhou no caso de São Gonçalo e deve ter participado de outros municípios também, já que, enfim, todo parlamentar que dedicado à causa pública tem que se cuidar, porque é um pacote de obras, é um conjunto de obras que, pelo menos, pelo que a gente viu e está vendo, a ser levado a cabo, vai mudar a paisagem do Rio de Janeiro, dada a importância dos investimentos ali contidos. Vamos ao rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui os deputados Altineu Cortes, deputado federal do PL, reeleito com 167 mil votos, e o deputado eleito do PL, Douglas Ruas, que teve uma votação espetacular, 175 mil votos, dos quais 150 praticamente em São Gonçalo. Ou seja, 2 campeões de votos do Rio de Janeiro. Deputado Altineu, falávamos no bloco anterior do Pacto no RJ. Pacto RJ, que é o grande projeto do governo Cláudio Castro, de 25 bilhões, uma boa parte dele com dinheiro advindo da SEDAI, da privatização da SEDAI. Quer dizer, e obviamente que nessa eleição muito foi dito sobre esse pacote de obras, muita ordem de início, como disse aqui o deputado Douglas, em relação a uma obra específica de São Gonçalo foi dada, mas pouco resultado foi colhido, não deu tempo, obviamente. Não foi quase que no último ano, no final do ano passado, que o dinheiro foi posto, foi disponibilizado e a partir daí foram feitas as licitações, os projetos e tal. E tudo isso vai começar a aparecer, a surgir, a se concretizar a partir de agora. Qual é a sua expectativa em relação a esses projetos, em relação a esse Pacto RJ? Porque, na minha avaliação, se tudo aquilo prometido for realmente concretizado, o Rio vai sofrer uma mudança, vai passar por uma mudança estruturante, mudança para várias gerações. Não, vai ser fantástico. A gente tem que dar os parabéns ao governador Cláudio Castro, a visão do governador Cláudio Castro. E a gente sabe que um projeto, você tem que fazer o projeto, tem que ter aprovação do Tribunal de Contas, tem que passar pela Procuradoria, você tem que fazer a licitação. Então, não deu tempo de fazer tudo. Eu quero destacar o papel e a visão do governador Cláudio Castro, da sua equipe, dos secretários Rodrigo Abel, que está ali ao lado do governador, do secretário Nicola. São 2 craques aí, Rodrigo Abel e Nicola Miccioni. Do secretário Nicola Miccioni, e de alguns secretários que exerceram um papel fundamental nesses projetos. O secretário Uruan, o secretário das Max cidades, Lemos também teve um papel importantíssimo. Secretário Max, o secretário Alexandre Vale da Educação, o secretário Kiep na Saúde. Então, são projetos que estão e serão feitos em todas as cidades. O Cláudio Castro, nosso governador, teve uma votação super expressiva no interior do estado. Verdade. Em São Gonçalo, bairros serão transformados. Nós temos o projeto do MOVE, como o deputado Douglas Ruas falou. Em Itaboraí, por exemplo, o projeto da 22 de maio, da Avenida 22 de maio, a revitalização da avenida vai mudar a cara da cidade de Itaboraí. Vários bairros serão Baixada Fluminense também. Receberão infraestrutura na Baixada Fluminense. Quer dizer, eu fico assim, muito feliz de estar participando desse momento da política aqui no estado, com o governador Cláudio Castro, da gente poder levar esse benefício à população, mudar a vida das pessoas. A gente tem que agradecer a Deus por isso, dar os parabéns a todo mundo que construiu, sob o comando do governador, o Pacto RJ. Quer dizer, quanto emprego vai gerar todas essas milhares de empregos em São Gonçalo, em Itaboraí, no interior do estado. Enfim, a vida de muitas pessoas serão transformadas. Eu fico feliz por isso. Deixa eu fazer uma provocação aqui em você como presidente do PL, portanto, do partido do presidente Bolsonaro.
As críticas que se fazem, não vamos deixar de lado a questão ideológica, porque, enfim, cada um tem a sua posição, mas as críticas objetivas que se faz a ele é em relação à pouca atenção ao Rio de Janeiro. Quer dizer, que não há obras, quer dizer, do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro. Obras, aí o prefeito Eduardo Paes, mas não só ele, mas ele tem dito, não, eu quero que cite uma obra importante feita pelo presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro, que é do Rio de Janeiro. Como é que você encara esse tipo de crítica? Não do prefeito, porque não é só ele que diz isso. Vários prefeitos, eu tive também com um prefeito do interior que me disse a mesma coisa, que infelizmente não tem, na verdade, ele falou, estou concluindo os projetos iniciados pelo governo Michel Temer, nem falou do Lula, falou do Michel Temer, que desenvolveu alguns projetos lá no município dele. E que eu tenho boa tratativa com o governo Bolsonaro, ele falou, até porque, enfim, até vou dizer quem é, o prefeito de Resende, que, enfim, onde tem a sede da Academia Militar das Agulhas Negras e alguns ministros têm ali ligações, e ele tem ligação. Ele é sempre muito bem recebido, sempre muito bem tratado e cordialmente tratado, mas nada é efetivado. Então, assim, esse desalento da classe política em relação à realização de fato, você, como presidente do PL, como é que encara? Olha, o prefeito de Resende deve mostrar à população os milhões de reais que ele recebeu do governo federal, do presidente Bolsonaro. Não digo só ele, não. O prefeito de Resende, mas ele precisa mostrar, ele é prefeito de Resende, precisa falar a verdade para a população. Tá. Ele recebeu milhões de reais, inclusive do deputado paulista Rodrigo Maia, que deveria ter entregue o mandato de deputado, que é uma vergonha. Ele recebeu o salário de deputado pelo Rio de Janeiro e está trabalhando para os bancos lá em São Paulo. Que agora até saiu do governo. Acho que voltou agora, né? Não sei, o Rodrigo fez tanta confusão. Ele está lá na secretaria, saiu agora. O prefeito de Resende era apadrinhado do Rodrigo Maia. Recebeu milhões de reais. Inclusive foi reeleito com isso. Mas o prefeito também, Eduardo Paes, tem... O Eduardo Paes, você me desculpa, Ricardo, o Eduardo Paes, ele está recalcado com a eleição, né? Ele tomou uma lavada na eleição. Mas vamos deixar de lado os prefeitos. Não, mas a gente não pode deixar das obras. Quais são as obras? A gente não pode deixar de lado um prefeito que perdeu tudo na eleição. Não... Ele elegeu 3 deputados federais, o PL elegeu 11. Ele elegeu 6 deputados estaduais, nós elegemos 17. O senador dele perdeu. O governador dele teve uma votação vergonhosa. O Eduardo Paes foi o ator político que foi derrotado nessa eleição. E, aliás, só me desculpa, você tocou no assunto da crítica do Eduardo Paes ao Bolsonaro. No próximo domingo, o Eduardo Paes vai ter a sua última derrota na eleição, que vai ser a derrota do presidente Lula. Mas posto isso, eu queria saber o seguinte, existe obra no Rio de Janeiro do governo federal importante, estruturante? Quais são as obras? As obras estruturantes, nunca os municípios do estado do Rio de Janeiro, nunca na história da política, receberam tantos recursos federais que foram aportados no município. Nós passamos no mundo inteiro o período da pandemia. O que precisava ser feito? Atender os municípios na área da saúde. Está aqui o Douglas Ruas de São Gonçalo. Nunca na história da cidade de São Gonçalo recebeu tanto dinheiro do governo federal para a saúde. Então é óbvio que o Brasil ficou paralisado, como o mundo inteiro ficou paralisado, com 2 anos de pandemia. Hoje o governo federal paga um Auxílio Brasil de R$600. Na época do PT era R$90, R$120, 40, começava com R$40. Então o governo Bolsonaro, ele teve esses 4 anos impactados Esse Auxílio Brasil, por uma pandemia. Você como deputado e você como do PL, acha que ele vai continuar depois de janeiro? Claro que vai continuar. Lógico que vai continuar. Mas não estava na proposta de lei orçamentária, né? Apesar dos deputados do PT terem feito tudo para não aprovar o Auxílio Brasil de R$600, porque, você me desculpa, eu estava lá, participei disso, né? Eles queriam derrubar a sessão, aliás, conseguiram derrubar a sessão. Se não fosse o presidente Arthur Lira e os partidos da base, hoje a população não receberia R$600. Então, nós tivemos uns 4 anos diferentes de um governo comum, porque o presidente Bolsonaro teve que encarar a pandemia. E óbvio que isso afetou violentamente os investimentos em muitos estados. Aliás, só posso falar mais um minutinho sobre isso? Sim, lógico. Você acha que o Tarcísio, que está dando uma lavada na eleição em São Paulo, ele foi ministro de quê? Da infraestrutura. Por que ele está sendo reconhecido pelo povo de São Paulo? Por tudo que ele construiu no Brasil. Né? Então aqui no Rio não vai ser diferente. O governador Cláudio Castro teve muita ajuda do governo federal, do presidente Bolsonaro. Tanto é que o governador
teve 58% no primeiro turno e se elegeu no primeiro turno com uma votação espetacular. Aliás, o governador diz isso. Mas teve uma dificuldade. E reconhece o Bolsonaro. Agora, teve uma dificuldade para aprovar aquele plano de recuperação fiscal que não aprovavam de maneira nenhuma. Foi uma coisa sofrida, né? Aliás, outra coisa, aprovou o plano de recuperação fiscal do Estado. O presidente Bolsonaro ajudou o governador Cláudio Castro a salvar o Estado do Rio de Janeiro. Gente, teríamos 1000 assuntos, mas infelizmente nosso tempo está se esgotando. Douglas Ruas, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Alguma coisa mais, Douglas, que você queira registrar para os nossos telespectadores? Só agradecer mais uma vez pelo convite, aproveitar aqui para reiterar o meu agradecimento à população do Estado do Rio de Janeiro que confiou a nós essa oportunidade de representar o povo do Estado do Rio de Janeiro na Assembleia Legislativa do Estado, em especial a população de São Gonçalo, que me prestigiou com a maior votação da história da nossa cidade como deputado estadual. E tenho a certeza que nós vamos trabalhar muito para contribuir com o nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado Altineu. E mais aí alguns segundos para as suas considerações finais. Agradecer em nome do prefeito Capitão Nelson, em nome do prefeito Marcelo Delaroli, do Douglas, do Guilherme Delaroli, a todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro que confiaram em nós nessa última eleição. Muito obrigado, deputado Altineu, muito obrigado, deputado Douglas Ruas, e muito obrigado a você que nos acompanhou de casa pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30 da noite. E eu quero novamente contar com a sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.